E aí, gatas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou contar a história de como eu vim pra Londres. Já recebi muitas mensagens de gente perguntando o que eu fiz, como eu fiz, então hoje eu vou contar. Vou tentar ser breve, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no meu canal, vamos lá, se inscreve. Se você é novo no meu canal, muito bem-vindo. E não esqueçam de dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo. Eu quero saber lá nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês acharam, se eu fui louca, se eu não fui louca. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Pra contar a história, eu tenho que contar um pouquinho do meu background. Então, eu tinha 22 anos quando eu vim pra cá. Eu fazia faculdade de Química na FASB. Eu sou de São Bernardo do Campo. Sou filha de 2 pernambucanos. Minha mãe é de Arco Verde, no Pernambuco. Meu pai é de Carnaíba. Os dois se mudaram para São Paulo quando eram muito jovens. Eu nasci em São Paulo. E eu tava fazendo faculdade de Química. Eu tava no 3º ano de Química, porque eu fiz o 1º ano de Química. Tava bem difícil achar emprego. E aí eu parei o 1º ano, fui fazer um técnico de Química e depois voltei para a faculdade. Então eu tava no meu 3º ano, que na verdade deveria ser o meu 4º, né? O meu último. Mas enfim, desde os meus 15 anos eu sempre quis sair do Brasil. Eu sempre disse que eu queria sair para fazer intercâmbio. Eu sempre tive essa vontade. É engraçado olhar para trás agora, eu sempre me senti um peixe fora d'água. Por mais que eu tivesse amigos, a gente saía pra balada, a maioria das vezes que a gente estava na balada ou eu estava no meio de muita gente, eu sempre me senti perdida. Eu sempre me senti como se estivesse faltando alguma coisa na minha vida e eu não sabia o que era. Eu não me sentia em casa no Brasil. Não sei porquê, eu senti esse sentimento. Então, eu sempre quis sair do Brasil, eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil. Quando eu tava na faculdade, muitas coisas aconteceram que eu não tava feliz. Eu trabalhava numa empresa chamada Evic, em São Paulo, perto do aeroporto. Eu não sei se existe ainda, mas era uma empresa de cosméticos. Eu fazia teste de cosméticos e eu tava trabalhando na área química, no controle de qualidade, com a Ana, minha chefe, que virou minha amiga, que hoje mora aqui também, não perto de mim, mas ela mora aqui na Inglaterra. E eu não tava feliz, tava faltando alguma coisa. Aí gente, eu demorava da minha casa até esse trabalho 1 hora e meia, num trânsito horrível de São Paulo. Aí um dia eu tava no carro com a amiga minha, a Rafaela, que a gente dividia, tipo assim, a gente dividia a gasolina, porque ela trabalhava na mesma rua que eu trabalhava. E a gente dividia a gasolina. Aí um dia eu tava escutando e tava passando no rádio aquela música Ruby. Gente, eu olhei pra Rafa, minha amiga Rafa, e eu falei pra ela, eu vou pra Londres. E ela deu risada. Ela deu risada. E aí eu cheguei no meu trabalho e eu entrei no site da empresa que uma pessoa que eu conhecia já estava aqui, um conhecido meu. Um conhecido de balada na época. Ele tinha vindo pra Londres 1 ano antes. E aí eu perguntei pra ele que agência que ele usou, como que ele veio e tal. Então, quando eu cheguei na empresa, eu mandei um e-mail pra essa agência. London Connection, o nome dela. Não sei se existe mais. Que eu já tô aqui há 13 anos, né? E aí, eu mandei um e-mail pra essa empresa, pra London Connection. E aí, eu perguntei pra eles assim, eu quero a escola mais barata, eu quero 1 ano de curso, eu quero acomodação, eu quero tudo. Eu já tinha falado tudo que eu queria pra ele. Eu tava com tanta vontade de sair do Brasil que eu nem pesquisei outra agência. Eles já me mandaram os preços, eu concordei, já mandei e-mail de volta, me mandaram o contrato no mesmo dia, foi tudo num dia só. Eu já mandei uma mensagem para minhas amigas do grupo do Tchutchu, que eu precisava falar com elas naquele dia. E liguei pra minha mãe, pro meu pai e falei que eu precisava conversar com eles também. Mas antes de ir pra casa, eu passei numa agência de carros, porque 4 meses antes, meu pai tinha me dado... Meu pai trabalhava na Volks, e ele trabalhou 29 anos na Volks. Então, quando ele saiu, ele pegou aquele pacote. Não sei se vocês sabem, mas existia... Não sei se existe ainda, mas existia o pacote que ele ganhava tantos anos, tanto de dinheiro pelos anos que ele trabalhou lá. E eles te davam, tipo, um bônus pra você... porque faltava pouco tempo meu pai se aposentar. Enfim, ele pegou o pacote, ele pagou todas as contas que a gente devia muito naquela época. Ele pagou 6 meses de faculdade pra mim, ele pagou 6 meses de inglês, que eu fazia o inglês meia boca, mas fazia. Minha boca não, né, gente? O inglês era bom, eu que tinha preguiça de estudar, era bem assim. E aí, ele me deu um carro de presente, porque eu usava o carro dele pra trabalhar. Aí, me deu o carro de presente.
Então, nesse dia, quando eu saí do meu trabalho, que eu falei pra minha mãe e meu pai que eu precisava conversar com eles, eu já passei numa loja de carro. Gente, meu pai, acho que ele tem desgosto até hoje que eu fiz isso, mas enfim. Eu passei na loja de carro, o cara me ofereceu um preço lá, acho que foi 19 mil reais. Meu pai tinha pago 19 mil reais no carro. Um Palio, 4 portas, coisa mais fofa. E meu pai tinha pago esse preço porque o rapaz precisava vender o carro. Acho que a mãe dele estava doente na época, não sei, mas enfim. Eu passei nessa loja e eles ofereceram 19 mil no carro. Tudo bem que era 3, 4 meses depois, mas eu tinha gastado, 2 mil reais num som dentro do carro. Dei com tudo, gente, dei com tudo. Eu só queria me desfazer do carro. E aí, já concordei, fui pra casa. Minha mãe e meu pai sentados na sala e eu lá andando de um lado pro outro, tentando explicar pra eles que a situação no Brasil tava difícil, que eu não tava feliz no meu trabalho e que eu tinha decidido fazer um intercâmbio de 1 ano em Londres. Eu não esqueço até hoje. A minha mãe ficou doida. A minha mãe falou assim: o quê? Você está nos comunicando, então. Você não tá pedindo a minha opinião. Nossa, meu pai... Até hoje eu tô risada. Meu pai, ele falou... Eu lembro do meu pai, ele tava sentado numa cadeira, assim, e ele tava me olhando, assim, bem sério. Aí, na hora que eu falei, ele fez... Que eu não posso falar o palavrão que ele falou, mas ele fez... Você quer me matar do coração? Eu achei que você ia falar que você tava grávida, sendo que nem namorado eu tinha na época. Gente, meu pai, nossa, ele deu aquela respirada assim, ó. Ele chega, murchou. E aí eu fui explicando pra eles que se eu ficasse aqui 1 ano com inglês, eu ia ter mais oportunidade de trabalho, que tava muito difícil, blá, 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 blá. Mentira, gente, porque eu sabia que eu não ia voltar. Eu já vim pra cá sabendo que eu não ia voltar. Conversei com meus pais, eles concordaram. Contei pra minha chefe no dia seguinte que eu tava indo pra Londres. Ela tava mudando pra Jequiti na época. E ela ia montar um laboratório na Jequiti. E ela queria que eu fosse com ela pra ajudar ela a montar o laboratório. E ela ficou arrasada, assim. Ela quase chorou na época. E aí, isso foi no segundo dia. Aí nesse segundo dia, eu já assinei o contrato. Já mandei o cheque pra agência de intercâmbio. Então, eu vim pra cá com visto de estudante. Vim pra cá com 1 mês pago de moradia. Então, eu já tinha uma casa que eu ia ficar, ia dividir com outras pessoas. O aluguel era pago por semana. Aí, eu paguei o depósito já do Brasil. Eu também paguei pra uma pessoa ir me buscar no aeroporto e me levar até a casa, porque eu não conhecia nada, eu não falava inglês. Gente, eu falava sorry. Talvez no máximo um please. Era isso que eu falava. Desculpa e por favor. Não sabia falar nada, não entendia nada. Saí do Brasil assim com a cara coragem. Dia 20 de junho de 2007, eu saí do Brasil. Fui morar numa casa em Cross Harbour, que é uma linha de trem. Então, pra chegar no centro de Londres, eu tinha que pegar o metrô e pegar essa linha. Gente, eu fiquei 3 horas na imigração. Eu tinha toda a documentação bonitinha e fiquei lá, toda a passagem de volta, os negócios, os papéis da escola, da casa que eu ia morar, tudo. Eu fiquei 3 horas lá, esperando um tradutor, porque eles queriam me fazer perguntas. E eu achei que eu ia voltar ao Brasil, que ia ser deportada. Quase já me jogando no chão, esperneando. Aí a tradutora chegou, era uma portuguesa. Ela fez 5 perguntas. 5. E me deixou passar. O rapaz que foi me buscar no aeroporto tava quase indo embora, porque ele tinha mais 2 meninas com ele. Ele levou a gente pra casa. Eu dividi a casa com 11 pessoas. 11. Isso acontece muito aqui em Londres, quando você vem pra cá. As pessoas dividem as casas porque fica mais barato o aluguel. Por exemplo, no meu quarto, era eu e mais 2 meninas. Eu tinha um espaço bem pequeno no guarda-roupa. Eu cheguei aqui com 2 malas. Tive que me desfazer de várias coisas, porque não cabia, não tinha espaço. Eu cheguei aqui com 2.000 libras, que não deram pra nada. Porque é um pouco minha culpa também. Tinham várias informações que eu não sabia, de várias coisas que eu não sabia, mas a agência também não me falou. Por exemplo, eu paguei o depósito da casa que eu ia morar por 1 mês. Então, eu paguei o depósito do Brasil, que eu achei que era o aluguel. Quando eu cheguei aqui, eu tive que pagar mais a mesma quantia de uma vez. A cama que eu ia dormir, por exemplo, não tinha lençol de cama, não tinha travesseiro, não tinha o duvet, que é o edredom.
Eu tive que comprar tudo. Aqui tem uma loja chamada Primark que é bem em conta, tudo bem baratinho. Eu comprava sapato lá 2 libras. Só que na época eu não conhecia, eu tinha acabado de chegar. Então eu tive que ir no mercado comprar. Não foi caro, mas quando não se tem muito dinheiro, e naquela época eu não vim com emprego pra cá, eu vim só com a escola, já tudo arranjado do Brasil, mas eu não tinha emprego. Então, por exemplo, o meu Oyster. O Oyster é o cartãozinho que você carrega com dinheiro pra você passar no metrô, no ônibus, essas coisas. Era 50 libras, 52 libras por semana, numa coisa assim. Mas pra mim era muito. Então, esse dinheiro que eu trouxe... Porque quando eu vendi meu carro no Brasil, eu tive que pagar cartão de crédito, pagar umas contas, deixei tudo quitado, né? Então, comprei mala, que eu não tinha mala, por exemplo. Aí fui pagar passaporte na época, fui fazer todas essas coisas. E aí tinha uns gastos a mais com a papelada pra vir pra cá. Então, o dinheiro que me sobrou... E quando eu vim pra cá também, a Libra tava quase 6, ou tava 6, uma coisa assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei só com essas 2.000 libras. Então, o dinheiro tava acabando muito rápido e eu tive que arrumar emprego. E aí, eu fui trabalhar de limpeza, de cleaner, porque eu não falava inglês. E eu arrumei vários trabalhinhos, eu acho que eu fazia 3, 4 cleaners, assim, nos primeiros meses. Eu tive a oportunidade de sair dessa casa que eu morava e morar numa outra casa em Bermondsey, já era mais no centro de Londres, com um pessoal lá bem legal. Tive uns probleminhas nessa casa, porque você sempre tem problema nessas casas. Quando você divide a casa com muita gente, todo mundo é diferente. Todo mundo foi criado de uma forma diferente. Então, vamos supor, você divide a casa com as pessoas aqui, você vai fazer uma comida. Você tem que limpar as coisas que você usou, deixar tudo arrumado para a próxima pessoa. Aí, às vezes, eu ia fazer comida, tava tudo sujo, sabe? Então, era bem estressante. Às vezes, eu precisava sair para trabalhar e a pessoa que tava no banheiro, tipo, demorava, sabe? Não tinha o pensamento do, talvez vou tomar um banho rapidinho, porque deve ter alguém esperando. Naquela época, todo mundo era muito jovem. Toda a galera que eu morava junto era bem jovem. Tinha uma das meninas do meu quarto, da primeira casa que eu morei, por exemplo, ela também veio para estudar. Ela não ia para a escola. Ela ficava até de madrugada bebendo com o resto do pessoal da casa. E eu acordava 4 e pouco da manhã para fazer limpeza, para trabalhar de cleaner. Então foi bem complicado. Eu acabei saindo dessa casa, mudei bastante por Londres inteira. Nossa, eu morei em Bermondsey, morei em Stratford, morei em Mailand. Nossa, eu morei em um monte de lugar. Conheci Londres assim, com a palma da minha mão. Calma, gatas. Eu dividi o vídeo em 2 para não ficar muito longo. E vou estar postando a segunda parte em 2 dias. Mas enquanto isso, que tal assistir esse vídeo onde eu tô mostrando como ficou a transformação do meu jardim. Espero que tenham gostado até agora e te vejo no próximo vídeo.